O presidente da República de Angola chorou e o presidente do maior partido na oposição em Angola não gostou da afirmação de que o líder fundador da UNITA vai ser condecorado porque o governo angolano decidiu perdoar todos aqueles que cometeram excessos durante o processo de paz em Angola. Finalmente há atribuir, mas eu confesso, não ouvi mal. Eu acabo de ver o livro e o livro diz em nome do perdão. Ponto. Vamos primeiro ver os vídeos e depois claramente veremos aqui aos respectivos comentários. Faz já like antes que te esqueça, se faz favor. E vai vencer porque Portanto, agora vemos aqui a resposta do presidente da UNITA, Sr. Adalberto Costa Júnior, em relação à nomeação dos independentistas que serão agora condecorados. Depois voltaremos para comentar aqui o vídeo do presidente da República de Angola em choros. As excessivas não beneficiam ninguém. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que, ao contrário daquela bancada que aplaudiu, aquela bancada devia ir para um período de reflexão. Eu vou voltar a repetir. Aquela bancada que os senhores viram aplaudir foi a mesma que negou a lei do reconhecimento aos pais da nação. Portanto, era bom que os senhores jornalistas soubessem isso. Mas hoje Talvez possa ser importante e útil nós fazermos aqui uma trajetória importante. Eu, enquanto membro do Conselho da República, fui chamado a intervir pela primeira vez neste âmbito dos 50 anos de independência e do reconhecimento dos pais da nação, e neste espaço foi-nos dito textualmente que não há ninguém que tenha dois pais. Depois a Assembleia recebeu a proposta de lei. E os senhores jornalistas devem ter acompanhado um longo processo ligado a este caso, e foi recusado, efetivamente, o reconhecimento aos pais da nação. O que ocorreu foi uma série imensa de não aceitações individuais, de condecorações, no sentido de todos os pais da nação serem tratados da mesma forma, serem todos reconhecidos da mesma maneira. Este processo foi muito longo e, eu posso dizer, absolutamente desnecessário. Eu muitas vezes intervi no sentido de que não faz sentido expor o país e os cidadãos a esta realidade. Mas hoje nós fomos todos chamados a ouvir que finalmente há atribuir. Mas eu confesso, não ouvi mal. Eu acabo de ver o livro e o livro diz em nome do perdão. O reconhecimento aos pais da nação não deve ser por nome de perdão a ninguém, deve ser por mérito. Mais uma vez, a via não é melhor, não é mais correta, não é por perdão. Aqueles que lutaram pela independência nacional, entregaram o melhor que tinham de si, todos o fizeram num âmbito de voluntarismo. O reconhecimento é um reconhecimento para todos. Ponto. Vamos começar aqui por analisarmos os choros do presidente, depois falaremos aqui da resposta do presidente da UNITA, o Sr. Adalberto Costa Júnior. O Maquiavel, o autor do Príncipe, se hoje estivesse vivo, ficaria muito triste ao ver um homem de poder, um chefe de Estado, um homem de muito respeito, de muito medo para muitos, a chorar, né, face à televisão aberta, face aos deputados, face aos ministros, porque Maquiavel consideraria como que o poderoso estivesse a exteriorizar as suas emoções. E para Maquiavel, nenhum homem poderoso deve ser dominado pelas emoções, porque quando o homem é dominado pelas emoções, o homem perde o cálculo, perde a razão. E os homens choram por duas emoções: a emoção da felicidade, quando está muito feliz,
e a emoção da tristeza quando está muito triste. E se nós aqui olharmos e relermos o discurso, é esperançoso. O presidente faz um Estado da nação voltado à melhoria. Não é? Portanto, olha para o país como um país próspero, que o país está a progredir, como um país que está a ultrapassar as suas dificuldades. O país está bem, segundo o discurso, né? E está a ir para melhor, está a vencer várias dificuldades. Okay? Portanto, o país está bem, o presidente chora, poderá chorar pelo resultado que está a alcançar, ou por outro motivo que nós aqui claramente desconhecemos, que apenas o presidente conhece. Mas Maquiavel, para além, claro, de ficar triste, e também poderia dizer que há sempre um parágrafo que Maquiavel usa para poder aqui acolher os céus. Poderia dizer que, se esses choros terão resultados políticos, poderão servir como sendo um sinal de humanidade, um sinal de aproximação ao povo, um sinal de demonstração de que eu também sou humano, eu também sinto a vossa dor, eu também, ou seja, eu trabalhei bastante para chegarmos a este resultado. Ok, então chores. Mas o choro, para Maquiavel, deve sempre ser evitado quando se é poderoso. Ok? Os homens choram, eu já chorei, não sei você. E para concluir, o choro é resultado de alguma emoção. Agora, de felicidade, de tristeza, quando o relatório sobre o Estado da Nação é positivo, né, naquela perspectiva é positivo, estou profundamente falando aqui, sendo sincero comigo mesmo, o grande motivo, né, essa emoção, a causa da emoção, se for de felicidade ou de tristeza, apenas o PR conhece. Mas, sim, poderá ter ou não impacto, implicações políticas. E pode ter, porque quem é que fica indiferente perante os choros de alguém? Ninguém fica indiferente. Alguns sorriem, outros abraçam-te, né? Outros choram contigo, mas ninguém te ignora. Ok? Ponto. Depois, claro, cada um de nós faz aqui uma crítica. E eu posso fazer um outro vídeo para reagir ao discurso. Esse vídeo aqui não é para reagir ao discurso. Esse vídeo aqui é para reagir ao ato de chorar. Ponto. Agora, entramos aqui. Põe aqui o seu comentário, que eu tenho muito gosto em poder ler, porque eu aprendo bastante com os comentários, porque aqui há muita gente qualificada. E falando de gente qualificada, venha lá, venha para Sermos Comunidade, ok? Lá onde tem um pessoal que todos os dias ensina e aprende, lá onde você receberá todos os dias uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Tu lá, ou você lá, se tornará uma das pessoas mais atualizadas do seu circuito, por apenas 1.500 kwanzas por mês, ou 3 euros por mês. E todos os dias você recebe no seu WhatsApp, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu quarto, na sua cama, poderá receber claramente as notícias, ok? Os meus amigos dessas comunidades que estão cá no canal devem ficar muito aborrecidos toda vez que me vêm a fazer o anúncio dessas comunidades, porque Joaquim, eu já sei, já estou lá. Sim, mas a casa ainda precisa estar mais preenchida. Somos poucos. Aqui nós somos 140 mil inscritos e nós lá somos, acho que somos 200. Eu quero que pelo menos 1.000 pessoas saiam daqui e estejam comigo lá, porque eu quero estar mais próximo de você. Quero estar mais próximo de você. As tuas ideias, quero ouvi-las lá na Sermos Comunidade, se faz favor. Ponto. Em relação à resposta do presidente da UNITA, o senhor Adalberto Costa Júnior, não antes falar sobre as palmas, né, dos deputados que ontem concordaram que era melhor não condecorar os independentistas, os pais da nação. Sim, é possível ter 2, 3, 4 pais, é possível sim. Os pais da nação, e hoje estão com outra ideia e por isso bateram palmas. Temos que reconhecer que os partidos têm deontologias profissionais. Não é? Todos os temas, antes de irem para o Parlamento, passam para as reuniões do partido. E lá concordam uma única corrente. Okay? Porque os membros do partido contradizerem-se no Parlamento seria um escândalo. Okay? Se você lá na reunião do partido não dizeres a tua ideia, que é contrária, portanto vais ter que te calar até o Parlamento. E muitas das vezes, no partido, você precisa contrariar, ou melhor, toda vez que você quiser contrariar a ideia ou do chefe ou de alguém lá do partido, tem que cruzar o dedo para a tua ideia ser validada. Porque se a tua ideia for do contra e não for validada, o teu futuro aí está ameaçado. Razão pela qual muitos, para não comprometerem o futuro do partido, preferem ficar calados. Ele acha que está errado. Isso não está bom, está errado. Mas não fala. Por quê? Porque ai da minha ideia se não for aceita por todos, ou pelo menos pelo chefe. Se não for aceito, estou lixado.
ok? Portanto, por isso é que muitos inteligentes e sábios olham, se calam, porque têm um outro foco que não é aquele que é de contrariar a ideia de todos, a ideia do chefe, depois ser conotado, depois amanhã não poder granjear segundo os meus próprios objetivos. Ponto. Tanto quando vai-se ao Parlamento, as palmas é porque estamos em consonância, nós do partido. Agora, se eu concordo pessoalmente ou não, esse é outro tema, mas que lá dentro eles têm que estar em consonância porque os partidos têm deontologia profissional. Ponto. E por isso é que depois alguns rasgam-se do partido, outros saem, porque depois chegam uma altura em que não conseguem acompanhar claramente estes regulamentos. E é uma coisa interessante, nós vimos pessoas que ontem defendiam a ideia de não condecorar, pessoas na televisão, até intelectuais, e hoje defendem. Nós vimos até um post muito famoso. Um post muito famoso que dizia: Sr. Presidente é o homem da estratégia, né? Da paz, sei lá. Vale aqui dizer que os partidos precisam dos intelectuais. Porque o intelectual é importante no partido, porque ele é que tem a capacidade intelectual de criar diferentes narrativas sobre o mesmo facto. Não é? A polissemia que se exige quando, por exemplo, hoje negamos, não é, a condecoração e amanhã aceitamos a condecoração, o mesmo facto eu preciso ter vários comentários. Eu preciso dizer hoje, ok, estou a favor, porque A, B, C e D, e amanhã preciso dizer que não estou de acordo por A, C e B. E tenho que concordar e tenho que ter a capacidade de poder convencer as pessoas que me estão a ouvir. Esta capacidade polissêmica nem todo mundo tem. Os intelectuais têm a sua capacidade de leitura, leem tanto que conseguem ter ideias várias para poder comentar um facto, de uma vertente, amanhã outra vertente. Por isso é que esses aqui são muitas vezes engolidos pelos partidos para poder defender algumas teorias. Por isso é que você vê, as pessoas que vão representar os partidos na televisão são os mais intelectuais que o partido tem. Ok? Infelizmente. Isso vale para todos os partidos. O partido não vai enviar para a televisão alguém que não é, pelo menos, polissêmico. Alguém que, lê um livro por mês. Não. Vai enviar alguém que tem uma capacidade intelectual, analítica, fora de série, que consegue desdobrar sobre vários temas para defender os interesses do partido. Por isso é que esses senhores são pagos por falarem isso. Hoje você é pago para defender uma coisa que você ontem negou. E atenção que mudar de ideias é normal, mas temos que olhar para um facto que claramente tem um acabouço histórico que defende a importância de valorizarmos os nossos independentistas. Estamos a caminhar, falta um dia em que teremos uma praça da independência com os 3 líderes que dirigiram os partidos que nos levaram à independência. Falta essa praça. No dia que essa praça acontecer, surgir, for construída, claramente será a consumação do ato de reconciliação nacional. Por causa de alguns estão aqui a discutir o tema do perdão. Não, o presidente não pode perdoar, não tem esse poder. Tem. Okay? O perdão nacional é promovido pelo presidente. Okay? Quando o presidente promove o perdão, está a dizer que está a perdoar. Não é? E porque o presidente é uma instituição, é um homem de poder, ok? E ele tem poder de dividir e de unir, ok? Se ele quiser unir, ele une. Se ele quiser dividir, ele divide, ok? O presidente tem o poder, tem o dever, tem a obrigação, também tem o direito de promover a unidade. Quando ele diz que estão perdoados, ele tem essa capacidade constitucional de perdoar, tanto que muitas das vezes nós vemos os indultos, né? O presidente perdoa, ok? Portanto, o presidente pode sim perdoar, as famílias podem perdoar, okay, ou não perdoar, mas o perdão de uma família pode não ter impacto nacional. Mas o impacto do presidente tem impacto nacional. Okay? O presidente é o líder para a coesão nacional. Okay? Entanto, considerando, aqui já comentando o discurso do presidente Alberto Costa Júnior, o facto de serem agora condecorados pelo perdão e não pelo seu merecimento na caminhada, é porque esta institucionalização das condecorações destes senhores, do senhor Olden Roberto e do senhor Jonas Savimbi, surge depois de muitas contestações. Eu não esperava que seriam condecorados e, sendo condecorados, não seria nas vestes de independentistas. Foi de perdoados. Isso quer dizer
que ainda há um trabalho por se fazer. Ou seja, a reconciliação não está concluída. Tem de haver um outro ato, uma outra pessoa, que precisará promover um ato, vai lá, de reconhecimento pelo trabalho dos mesmos, separando claramente os excessos que lá cometeram. Portanto, nós, ao voltarmos à leitura do discurso, percebemos que é por serem perdoados e os excessos não foram cometidos ao todo no anti-independência, 61 a 75. Os excessos estamos a falar do período de paz, de 79, então 75 para cá. Ok? Portanto, estão a ser perdoados pelo período de paz. Porque no período antes da independência houve luta entre os partidos todos, houve também excessos, mas os mesmos trabalharam na mesma proporção. No período pós-independência é onde a UNITA lutou contra o MPLA lutou contra a UNITA, a FNLA, mesma chose. Okay? No entanto, quer dizer, já para terminar mesmo, que existe um trabalho por se fazer, existe um outro processo para se reconhecer sobre o trabalho dos mesmos. Agora, é um perdão, mas falta outra etapa, que é de reconhecermos o trabalho dos mesmos. Portanto, a cena não está concluída. A cena não está concluída. Aqui já relendo claramente o discurso. Qual a tua opinião em volta de tudo isso? Faz aqui um like, subscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe como sempre. Amém.